Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, um canal que eu quero liberar muito conteúdo para sua vida e tenho liberado muito conteúdo para trazer clarificação sobre aquilo que acontece dentro de você. E esse vídeo eu não espero nada mais, nada menos do que isso aconteça aí dentro, que aquilo que está escuro, aquilo que você não está identificando, que haja luz e você entenda muitas coisas que, quem sabe, estão prendendo a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a aprovação de pessoas, a nossa necessidade de ser aprovado por uma outra pessoa. A necessidade que a humanidade tem de ser aprovada pelos outros. Isso é um cativeiro invisível, transparente, silencioso, que tem trancado essências em calabouços aonde a pessoa ela só sente uma falta de sentido de viver, mas ela não faz a mínima ideia do porquê que ela sente aquilo ali. Mas antes de eu explicar sobre tudo isso, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Já tá inscrito? Não tá? Então corre, se inscreva no canal para que você possa ser avisado de todos os vídeos que quando eu postar por aqui, você vai receber o aviso. E também já curte esse vídeo porque o YouTube, quando você curte, ele entrega para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a essa informação que é libertadora. Então, se você é uma pessoa transbordante, curte aí, por favor, e aí depois a gente continua. Bora lá? Paula, por que eu preciso me sentir aprovado? Por que eu preciso me sentir aplaudido? Por que às vezes eu até quero fazer uma outra coisa, mas eu me sinto na obrigação de fazer algo que eu sei que a minha mãe ia gostar, eu sei que o meu pai ia gostar. Conheço pessoas que até hoje elas fazem aquilo que elas sabem que os pais iam querer. Ela não vive mais com os pais, não vive na mesma cidade, os pais nem sabem o que ela está fazendo, mas lá no seu subconsciente ela sempre está fazendo aquilo que ela sabe que é como os pais dela gostariam que fosse. Eu não estou falando sobre ser uma pessoa educada, ser uma pessoa honesta, não é sobre isso, mas é sobre uma prisão emocional de agradar o pai, a mãe, o avô, agradar pessoas por uma questão de querer se sentir amado. Então, se eu desagradar essa pessoa, eu vou deixar de ser amado. E isso não é a base correta do amor. Não é dessa forma que nós somos amados pelas pessoas. O amor, ele não quer nada em troca. O amor, ele não precisa ser provado. O amor, ele não precisa disso. O amor, ele é algo que eu dou voluntariamente. Eu sou mãe, o Fernando é pai. Quando o Francisco, ele erra, a gente o ama do mesmo jeito. Quando o Francisco apronta, a gente o ama do mesmo jeito. O acerto ou o erro dele não altera o nosso amor por ele. Pode ser que a gente fique mais feliz ou menos feliz, a gente fique mais irritado ou não fique irritado, mas isso não é um fator não é um fator que determina o nosso amor. A verdade é que quando eu me movimento para agradar alguém, para que esse alguém me ame, eu estou chamando a atenção dessa pessoa, porque lá no fundo, as ações que essa pessoa teve para comigo, eu entendi que aquela pessoa não me ama. Aquela pessoa, ela não soube afirmar o amor dela por mim. Aquela pessoa, ela não soube afirmar quem eu sou. Vamos construir isso junto? Vamos lá? Eu gosto de dar exemplos. Paula, como que isso acontece? Imagina uma criança que dentro do lar, lá dentro da sua casa, o seu pai e a sua mãe, eles eram pessoas ausentes. Eles eram pessoas ausentes, eram pessoas que estavam sempre trabalhando, pessoas que nunca davam atenção para os filhos, e os filhos queriam chamar a atenção dos pais. Os filhos sempre queriam mostrar uma nota boa, mostrar que a professora elogiou, mostrar que fez um gol na hora da educação física. Por quê? Porque mostrando as suas ações, quem sabe o pai, quem sabe a mãe ia então dar a atenção que eles tanto desejavam. Esses filhos se sentem sozinhos. Eles não entendem a ausência dos seus pais. Eles não conseguem entender, eles não têm maturidade. Até a primeira infância, até os 7 anos, a criança ela não tem maturidade para entender muita coisa. Ela não tem a parte consciente, clara, analítica, de olhar todas as coisas. Ah, não, eu entendo, é por causa disso, é por causa daquilo. Não. Ela sente as situações e a partir daquele sentimento ela vai criando as suas crenças que vão ser determinantes pro futuro. Então ela entende que ela está só. Ela entende que o pai não tá, ela entende que a mãe não tá. E ela, lá no entendimento dela, se o pai não está com ele, então meu pai, eu não sou tão importante assim. Se a mãe não está ali, então eu não sou tão importante assim. E é assim que vai se criando as crenças. Então a criança, ela quer se sentir amada, então ela
ela cria o quê? Ela cria modos para chamar a atenção dos seus pais, para que os seus pais olhem para ele. E criando esses meios, criando essas estratégias infantis para contar o que aconteceu, às vezes querer ficar falando, o pai e a mãe chegam em casa cansado, a criança não deixa o pai e a mãe falar, a criança não deixa o pai e a mãe conversar, a criança não deixa o pai e a mãe tomar banho, a criança não deixa. Mas por que tu não deixa, menino? É porque ele quer a atenção, ele quer você ali, ele quer a sua atenção, ele quer o seu olhar, ele quer os seus ouvidos, ele quer poder contar todas as histórias e quer saber, ele nem tá tão preocupado em te contar as histórias, ele só está preocupado em você estar ouvindo ele. É uma questão de atenção. E essa atenção, a criança entende que quando você dá a atenção, você tá dando o seu amor. Esse foi um exemplo simples, claro, de uma construção de estrutura de pensamento. Essa pessoa, como ela é na fase adulta, é saudável? Não. Essa pessoa, ela vive em alguns cárceres emocionais? Sim. Ela tem bloqueios? Sim. Ela é refém muitas vezes de muitas pessoas? Sim. Então a gente às vezes não entende o porquê que hoje nós temos uma geração tão propícia à depressão, tão propícia à bipolaridade, tão propícia a ficar doente em questões emocionais. Às vezes a gente fica, como que essa geração é assim? Mas é a construção da história, a construção de muitos divórcios, muitas mães solteiras, de muitas coisas que aconteceram que criaram, sim, algumas deficiências emocionais, algumas disfunções emocionais nas crianças que hoje são os adultos que hoje me escutam por aqui. Aí você vai me dizer, Paula, falasse em divórcio, falasse de mãe solteira, mas eu sou mãe solteira e eu dei tudo que eu queria pro meu filho, eu dei tudo que eu queria pra minha filha. Mas a questão não é se você deu tudo ou se você não deu tudo. A questão é que você só consegue suprir até uma parte. Você não é Deus que tem poder sobre todas as coisas e de suprir todas as coisas. A questão é que a criança vai pra escola e ela vê que tem uma mãe e tem um pai lá. Ela percebe que tem pai, às vezes está pegando no colo e tá fazendo tal coisa e ele olha e diz, eu não tenho isso na minha vida, na verdade o meu pai não tá em casa, na verdade é muita coisa acontecendo. São muitas dores ali, são muitas questões a serem analisadas. Eu já contei 1000 vezes nas redes sociais, vou contar essa história de novo. O dia que a babá dos meus filhos estava arrumando o Francisco pra ir pra escola e eu não lembro o que o Francisco queria fazer, eu não lembro se era um tipo de roupa que ele queria colocar, eu não me lembro, mas ele na hora que fez aquilo, a babá falou na hora, ele disse, Francisco, se tu for assim, os teus amiguinhos tudo vão rir de ti lá na escola. Na hora eu, opa! Aí eu cheguei e falei, para, vamos lá, vamos conversar. Aí eu não falei nada pra ela no momento, eu olhei pra ele e falei assim, filho, você quer ir assim? Aí ele falou, sim, mãe, eu quero ir assim. Aí eu falei pra ele, filho, olha, você é livre, se você quiser ir assim, você pode, mas a mamãe percebe que não ficou tão legal quanto você iria assim. Você não acha que se você for assim vai ser mais legal, vai ser mais isso, tal. E eu ajudei a induzir ele aí de outra forma, sem colocar aquela questão da vergonha e da exposição diante das outras pessoas. E eu falei, olha, a mamãe prefere que tu vá assim, dessa forma eu acho que não ficou legal, não ficou bonito. E você é tão lindo, por que você não vai mais lindo ainda? Então ele aceitou e foi pra escola. Quando ele saiu, a babá ficou sem entender a minha intervenção na hora. Eu falei pra ela, olha, quando tu chega pra uma criança, né, ela tem 4 meninas, então eu falei, quando tu chega pra tuas filhas, chega pra alguém, tu fala assim, se tu for assim, os teus amiguinhos vão rir de ti. Tu estás criando uma formatação, tu estás criando uma programação mental. Tu estás falando o seguinte, se preocupe com a opinião dos outros. Se vista segundo o gosto dos outros. Faça segundo o que os outros vão gostar ou aprovar. Ali eu estou colocando, inserindo uma crença de dependência da opinião dos outros, aonde eu não vou me movimentar mais pela minha essência, eu não vou me movimentar mais pelo meu próprio gosto, eu vou me movimentar pelo quê? Pela comparação, pela opinião, pela aprovação. E todas essas questões de opinião alheia, de risadinhas alheias, da vergonha com as pessoas alheias, tudo isso acontece por causa de pequenas ações lá na infância. Essa ação com meu filho foi muito simples. Eu vou contar uma outra situação que aconteceu esta semana. O meu filho, ele tava no quarto dele, o Francisco, e então ele começou a falar de 2 alunos. Falar muito dos amiguinhos dele, 2 aluninhos lá e tal. Sempre falando o nome deles e tal. De repente, meu marido
pegou no ar algo. O meu marido falou assim: Francisco, sabe o que eu acho legal? A Alice, ela é a Alice. O que eu acho legal é que a Alice, ela sabe quem ela é e ela levanta a cabeça e ela é ela. E Francisco, sabe o Marcos? O Marcos é o Marcos, ele sabe quem ele é. Por que ao invés de tu querer ficar por trás dessas pessoas, tu não aceita quem tu é? Por que tu não levanta essa cabeça e seja você, Francisco? E para de querer ser outras pessoas, porque o Francisco, ele tem uma questão de perfil, ele tem uma facilidade de modelagem muito grande, então ele tem facilidade de olhar uma criança e começar a modelar aquela criança. Então meu marido quis dar aquela puxada nele para ele se centrar nele mesmo e parar de olhar para fora, porque existe também a questão comportamental, que aí não é uma questão de crença, já vem da pessoa. E aí eu peguei e falei exatamente, eu falei assim, sabe como eu me sinto quando eu me olho no espelho? E aí na hora eu chamei o Fernando, a gente foi pra frente de um espelho bem grande que tem na nossa casa, eu fiquei numa ponta, o Fernando ficou na outra ponta, nós dois nos olhamos no espelho, e aí eu comecei a falar, o Fernando repetia e ele ficou vendo tudo aquilo. E aí eu comecei a me olhar no espelho e eu falei assim, eu me amo porque eu sou muito especial, eu não preciso olhar pra forma que as pessoas são pra ver valor, porque eu encontro valor em mim. Eu sou única, não tem ninguém como eu, e vale muito a pena ser eu. E ali eu comecei a afirmar muita coisa, eu me olhando no espelho e afirmando a minha identidade. O Fernando repetia tudo que eu falava e afirmava a identidade dele diante do espelho. E o Francisco ficou vendo aquela cena. O que nós estávamos fazendo ali naquele momento? Nós estávamos inserindo uma crença no Francisco. Qual crença? A crença que ele não deve ficar olhando pra fora e admirando pessoas e copiando pessoas, mas ele precisa acreditar em quem ele é, naquilo que ele carrega e ele se firmar nisso. O que a maioria dos pais fazem? A maioria dos pais, eles treinam seus filhos pra competir com outras crianças. A maioria dos pais vão falar, olha ali a Alice, vê como ela é assim. Olha ali o fulano, vê como que é assim. Olha ali tal coisa, por que tu não é assim? Por que tu não faz como aquelas pessoas? E aí, ali, a gente mostrou pra ele que a Alice era a Alice, que o Marcos era o Marcos e que ele era ele. A gente mostrou o valor dele, a gente mostrou o valor individual das pessoas. Tudo é uma questão de crença, tudo é uma questão de mindset, tudo é como você educa uma criança, é como você foi educado, é como você foi treinado. Depender da aprovação dos outros, depender da opinião dos outros é um cativeiro. E é um desafio porque às vezes as pessoas falam, Paula, eu vou bloquear os meus filhos? Claro que vai. É impossível você não bloquear os seus filhos. Primeiro porque você é humano, você erra, você tem um dia que você não tá legal, pra começar, ok? Segundo, que o seu filho, ele vai fazer coisas erradas e que vão exigir de algumas ações suas e ele às vezes não vai entender. Às vezes ele não vai entender uma palavra dura sua, às vezes ele não vai entender a forma que você se movimentou ou um posicionamento que você teve de deixá-lo sem uma TV, de deixá-lo sem isso, sem aquilo. E dependendo da fase dele, da idade dele, ele pode olhar aquela situação e absorver uma crença bloqueadora, uma crença limitante naquela situação. Você tá sendo maldoso? Não. Você tá sendo um bloqueador? Não. Mas é causa e efeito. E isso é uma coisa impossível de ser evitada. Não tem como a gente conseguir ter uma infância totalmente sem bloqueio. Mas quando a gente entende comportamento humano, quando a gente é curado, a gente já viveu um processo de transformação, com certeza a educação dos nossos filhos vai ser muito melhor. Incomparavelmente melhor do que foi na minha vez quando eu fui criança. Então, se você é escravo, se você é essa pessoa, Paula, eu dependo demais da aprovação dos outros. Paula, essas dores me pegam em cheio. Eu não consigo viver sem... Eu não consigo administrar muitas vezes a minha vida porque tudo eu quero saber o que os outros vão pensar. Você precisa sair desse lugar. Você não pode ficar nesse lugar. Uma pessoa que tenta o tempo inteiro fazer a vontade dos outros nunca vai viver a sua essência. Nunca vai viver o seu chamado. Nunca vai viver. Você precisa sair desse lugar de medo. Você precisa sair desse lugar de baixa estima. Você precisa vir pra fora. Você precisa ter coragem de tratar o seu coração, coragem de tratar os seus bloqueios. Paula, é fácil? Não, não é. Tem que ter coragem pra tacar o machado na raiz. Tem que ter coragem. Mas quer saber? Eu tenho certeza que existe coragem dentro de você. Eu não aceito, eu desconheço, não faz sentido nenhum pessoas que são imagem e semelhança do Criador não terem coragem de fazer o que precisa ser feito. A questão é se você decide fazer o que precisa ser feito ou não. Se você vai ficar se vitimizando, se você vai ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas. Conta pra mim como que você se sente diante disso. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você tem alguma pergunta, você pode jogar aqui nos comentários. Você também, se não me segue no Instagram, corre lá.
me siga no Instagram. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, se inscreve agora e não esquece de curtir esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!